Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria de estarmos juntos nos fecunde e nos sustente. E a força bonita que vem da palavra interpelante de Deus nos nossos corações nos abram ao seu amor. Compartilhe, meu irmão, minha irmã, com seu coração de São Gregório Magno, quando ele comentava algo sobre a moral em Jó. Ele lembra-nos. É importante levar em conta, porque precisamos dar à nossa vida uma tônica que seja à altura da nossa dignidade de discípulos e discípulas, filhos e filhas de Deus. São Gregório Magno comenta: a ciência dos arrogantes tem isso de próprio, que eles não sabem comunicar com humildade o que ensinam e não conseguem apresentar com simplicidade as coisas boas que sabem. Vê-se bem pelo modo como ensinam, que se colocam, por assim dizer, em lugar muito elevado e olham de cima para os discípulos postos embaixo, à distância, e não se dignam examinar juntos a questão, mas apenas se impor. É preciso cuidar de não apregoar pelas atitudes o vício que se procura extirpar do coração dos ouvintes mediante as palavras sagradas. Isto é, nós temos que ser coerentes. O que a gente fala é o que a gente vive. Por isso somos chamados a fazer o esforço de sermos humildes. São Gregório diz: a humildade é a mestra e a mãe de todas as virtudes, tanto com as palavras quanto com a vida. Deste modo, temos que procurar transmiti-la entre nós como discípulos da verdade, mais pelo modo de ser do que por palavras. O Senhor ensina isso a nós. Ensinava como quem tinha poder, não como os escribas e fariseus. De modo singular e essencial, foi ele o único a pregar o bem com autoridade, porque nunca cometeu mal algum por fraqueza. Pelo poder da divindade, possuía o que se ministrou pela inteireza de sua humanidade. Nós estamos num mundo que carece e urge gente coerente. Uma palavra que corresponde de verdade à verdade do nosso modo de ser. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Amado irmão, amada irmã, enganados por não conhecer a verdade e a força, de fato, do amor de Deus. Do amor de Deus que tira Jesus da morte, da morte pela qual ele passa e a vence, para nos garantir esta experiência bonita. Os saduceus são, pois, referência para nos fazer conhecer e, de fato, compreender a beleza e a força da ressurreição do Senhor. Vieram para propor a Jesus exatamente uma questão no estreitamento da sua compreensão. Lembra a lei do levirato, que era a lei exatamente como eles lembraram, dada por Moisés. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. E isso deve ser feito. Eles lembraram: o mais velho casou-se, morreu sem deixar descendência. Também o segundo,
morreu sem deixar descendência. O mesmo aconteceu com o terceiro e, finalmente, com o 7. E aí vem a pergunta. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? O Senhor exatamente vai ajudá-los a compreender à luz da Escritura que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Aquilo que de fato simplesmente configura socialmente ou politicamente a nossa sociedade num tempo determinado da sua história, não é aquilo que vai se projetar no contexto bonito da vida plena que nós vamos viver. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Nós estaremos, pois, na força e no amor de nosso Deus, como nos ensina as Escrituras, pois este é exatamente o seu poder. Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. É o que exatamente o Senhor nos quer ensinar e nos fazer compreender, portanto, que a nossa vida não se resume aqui. Aqui não termina. A nossa vida é uma vida que desabrocha, mesmo passando pela experiência dolorosa da morte, se desabrocha numa vida plena, porque Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Esta esperança fundada na vitória da vida sobre a morte e a ressurreição do Senhor, esta esperança seja em nós como uma grande chama, iluminando-nos. Uma iluminação que é sabedoria, sabedoria que nos faz ter o equilíbrio de viver a vida com dignidade, com amor, certos de que estamos caminhando para a vida definitiva no amor de nosso Deus. Supliquemos essa graça, desta compreensão, desse testemunho e desta vivência, para que a nossa vida possa ser qualificada. A amada Mãe Maria interceda a Deus agora por nós e nós o façamos com toda a confiança. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.